No final do capítulo 1079, o narrador comenta conosco que os piratas Kid foram aniquilados, né? É bem interessante ver esse contexto ali sobre como o narrador ele traz para nós ali uma situação de que talvez não exista mais futuro para a história de Kid em One Piece. Mesmo sendo ali um pirata de 3 bilhões de BRs que foi colocado pau a pau ali com o Luffy, nessa perspectiva a gente consegue visualizar como o futuro da história do personagem pode ter sido encerrado no mangá. Mas muitos fãs estão fazendo um paralelo entre o fim dos Piratas Kid e o fim dos Mugiwaras em Sabaody. Será mesmo que existe uma conexão entre essas cenas? Ou o Kid foi jogar no Vasco mesmo? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre o paralelo entre os Piratas Kid e também os Mugiwaras. Será que o Kid foi jogar no Vasco? Será que o Shanks aposentou ali aquele que poderia ser o Yokon? Aquele que foi colocado na obra no mesmo nível ali do Pirata Luffy? Do Pirata Chapéu de Palha. A gente vai comentar ali sobre esse contexto e o paralelo entre o fim dos Piratas Kid e também o fim dos piratas ali do Chapéu de Palha em Sabaody, né? Essa conexão entre Elbaf e também ali Sabaody dos personagens. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você puder, ajude também o canal do Geek Brasil se tornando membro. Assim, você faz com que os nossos vídeos fiquem cada vez mais incríveis. Vamos lá, né? No capítulo 1079 a gente conseguiu visualizar o verdadeiro potencial, né, para o futuro Rei dos Piratas, né? Basicamente ali, tudo que foi levantado, a bola que foi levantada pelo Kaido lá atrás sobre o verdadeiro poder do Rei dos Piratas estar conectado ao Haki, foi colocado agora com o Shanks, né? Com esse Kamusari realmente ali fantástico que ele acabou colocando ali pro Kid e toda a performance, como ele conseguiu visualizar toda a cena acontecendo, né? A galera tá falando em segundos, eu aposto realmente em minutos, mas não importa quanto tempo que o próprio Shanks viu, né? O que importa mesmo é que ele visualizou toda a cena que iria acontecer, né? Do que realmente aconteceu ali na história e exatamente ele decidiu aniquilar o Kid porque o personagem iria acabar com toda a sua frota e iria matar milhares ali dos seus companheiros, dos seus amigos que fazem, que ele gosta tanto, né? Então, isso foi um paralelo ali ao capítulo 1, como a gente já comentou aqui no canal, e a forma como essa conexão é de uma forma inacreditável. E a gente observa na fala ali do narrador, no final do capítulo, nós tivemos uma mensagem bem clara e meio assustadora para os fãs ali do Kid. Em Elbaf, o pirata com uma recompensa de 3 bilhões de BRs está capturando Kid e os Piratas Kid foram aniquilados. Isso é uma mensagem clara de que talvez, com muita certeza, os Piratas Kid não existirão mais na história. Falar assim com toda certeza não dá, né? Porque nós estamos comentando aqui sobre One Piece, né? O Oda sempre traz grandes surpresas pra nós, né? Porque a gente viu ali personagens como o Apple, Crocodile, todos esses personagens do Flamengo. O Flamengo foi mais que se ferrou, né? Na verdade, né? Mas o que importa mesmo aqui é que todos esses personagens depois ali conseguiram ter a sua volta por cima, né? Saíram do aluguel. Olha como foi parar o personagem tal, né? O fulano de tal. Então a gente sabe que o Kid, por mais que tenha sido aniquilado, possa voltar. Só que muita gente está fazendo um paralelo com os Mugiwaras, né? Muitos fãs estão comentando ali sobre o contexto relacionado com os Mugiwaras ali no capítulo 513. O narrador chega para nós também e fala: Grove 12, Arquipélago de Sabaody, a Grand Line naquele dia, os piratas do Chapéu de Palha, liderados ali pelo Monkey D. Luffy, né? Pelo capitão Monkey D. Luffy, foram erradicados, né? Então, aniquilados, erradicados, é uma forma realmente interessante de se observar. Existe um paralelo realmente ali sobre esses personagens. Mas
Como será que isso está colocado no idioma original? Quais são ali os ideogramas, os kanjis, os hiraganas, os katakanas que o próprio Oda utilizou para descrever esse contexto? Será que são os mesmos ou são pontos totalmente diferentes? Vamos então para as suas definições no japonês, né? Vamos começar aqui pelo Kid, né, em Obaf, depois a gente vai para os Mugiwaras ali em relação a Sabaody. Vocês vão perceber ali uma certa, na verdade, uma grande diferença entre as palavras e os ideogramas que o Oda utilizou. O Oda, ele usa dois kanjis para referenciar o resultado final do Kid em Obaf, que é o Kayametsu, que significa literalmente destruído, né? E a gente observa também no seu Furigana a forma como lê os kanjis. E também aponta ali para Kayametsu, ou seja, é destruição mesmo. Como algo que não vai voltar como era antes, né? Quando algo é destruído, não volta a ser como era antes, né? É impossível realmente fazer com que essa coisa volte ao que era antes, a não ser que passe por um reprocesso, um remodelamento. E o próprio Tassiano disse lá na live do Mangão que a parte central do navio, não vou saber falar qual que é o nome, mas é o núcleo ali do navio, né? E se aquilo é danificado, não tem como mais ser reestruturado. Então, aquilo, né, a destruição, né, tanto ali dos próprios gigantes para o navio do Kid é a representação de como eles foram aniquilados e que eles não voltarão para a história da forma como eles eram, né? A tripulação do Kid literalmente não existe mais, porque ela foi totalmente destruída. Palavras essas utilizadas ali tanto pelos kanjis, né, expressados pelo próprio Oda, tanto pelos kanjis quanto também pelos seus furiganas, para expressar a leitura ali dessas caracteres. Já na cena dos Mugiwaras, ali em Sabaody, é usado outra expressão. A gente tem aqui 4 kanjis e um próprio hiragana para definir ali o Kanzen Hokai, que significa colapso total. É diferente ali, né, de destruição para colapso, né? A gente sabe ali. E a gente também observa que o seu Furigana também aponta para isso, mostrando que tanto o kanji quanto a forma de lê-los representam a mesma coisa. Porque, às vezes, como a gente observou agora no capítulo de Black Clover, os kanjis, ele tem um significado, mas os seus Furiganas querem apontar para outra coisa, né? A gente tem ali o poder relacionado à terra encantada das estrelas em Black Clover. E aí a gente tem nos Furiganas Terra do Nunca, que é a forma realmente como você vai ler aquela expressão. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, quando o autor coloca o Furigana da mesma forma como se lê os kanjis, aí não tem erro. Realmente é isso. O Oda tá dizendo que os Mugiwaras, eles colapsaram, né? Eles entraram ali em ruína. Acabou realmente entrando no contexto de meio que sair ali do seu eixo, né? E o colapso é aquilo que perdeu o seu equilíbrio e desabou. Tipo ali um castelo de cartas, por mais que o castelo de cartas ele desabe, você pode construir ele de novo, né? Então é basicamente essa construção. Agora, um castelo de cartas, o bagulho foi destruído, né? Não tem como você destruir um castelo de cartas, né? Ele cai e aí você reconstrói, né? Então, entrar em colapso é uma forma bem expressiva ali, como os Mugiwaras foram realmente de uma forma dissolvida momentaneamente por 2 anos e depois se reuniram. Só que é diferente ali do que aconteceu com o Kid nesse exato momento. Ou seja, a situação ali dos Piratas Kids e dos Mugiwaras é bem diferente, né? Então, já dá pra cravar aqui mais ou menos ali entre 90% e 95% de chance de que o Shanks aposentou todos eles mesmo, né? Pelo menos da forma como nós conhecíamos. Agora, o Kid vai desistir de ser um pirata, né? Ele vai desistir realmente de ter ali o título de pirata, vai se tornar ali um marinheiro ou coisa do tipo? Não, nada disso, né? Eu duvido muito, né? O sonho do Kid era derrubar o Yokon, e ele conseguiu. Ele, juntamente ali com o Lau, conseguiram derrubar ali a Big Mom, né? Isso é uma forma realmente de que o personagem é alguém com um potencial gigantesco na história e a gente não pode realmente jogar ali o Kid fora, né? Não dá pra descartar um personagem de 3 bilhões de BRs assim da trama, de uma forma como, não presta pra mais nada ou coisa do tipo. E eu também não vejo o Kid servindo ali o Luffy, né? Luffy, deixa eu servir aqui você e tal, se tornar seu aliado pra sempre. Não, eu não vejo isso nessa percepção. Então, a minha aposta é que o Kid lidere a frota do Ruivo. Eu não acredito ali que o Oda colocou a frota
colocou todo um paralelo, começou ali a falar que a frota dele é a mais fraca, né? A frota do Shanks é a mais fraca entre todos os Ryokons e de uma forma à toa, de um jeito à toa. Então eu acredito que o próprio Kid vai liderar a frota ali do Shanks. Kid, ele é o paralelo, pelo menos completo pra mim, do Rockstar. O novato ruivo que tem todas as referências ao Rock, que desafiou o Shanks e depois entrou para o bando. A gente não sabe como foi esse desafio, mas o que é dito é que o próprio Rockstar, ele chegou a ter uma recompensa de 95 milhões de BRs, né? Ou seja, ele quase se tornou um supernova, né? Ele quase se tornou um supernova, mas aí ele deu de cara com o Shanks e foi parado, né? E depois o Shanks foi lá, abraçou ele e juntou ele ao seu esquadrão. A gente tem uma referência absurda ali entre o Rockstar e o próprio Kid, mostrando que tem um paralelo, existe um paralelo entre os dois personagens. O mais interessante é que o Shanks chama depois, né, mesmo tendo enfrentado o Rockstar e ter ali colocado ele debaixo das suas asas, ele chama o Rockstar de uma pessoa querida ali ao grupo e é que ele não deveria desafiar o Barba Branca, né, porque o próprio Rockstar queria desafiar o Barba Branca quando vai de encontro com ele, mas o Shanks fala, não seja maluco, não faça isso. Porque você é uma pessoa querida ao grupo e porque ele também gostava, o Shanks também gostava ali do personagem. Então, demonstra exatamente essa prontidão, né? O Shanks, ele acaba, né? Como eu disse ali no vídeo de ontem, ele é o guardião da nova geração, ele destrói ali a pessoa, falando, cara, você não é essa pessoa, você não é o esperado ali do Roger e também do Joy Boy, mas vem comigo que eu vou precisar da sua força. E quanto mais força o próprio Shanks vai absorvendo, vai adquirindo, mais difícil se torna o caminho do Joy Boy. Então, quando o Kid se aproximar do Shanks, eu acho que se tornaria ali de uma forma muito sincera dele se tornar ali o representante, o líder da frota do personagem, né? Porque eu vejo isso facilmente acontecendo em One Piece. Os Piratas Kid, debaixo da bandeira do Ruivo, seriam um baita choque ao mundo, né? Aquele que era conhecido, o Shanks, conhecido como a frota, que tinha a frota mais fraca, tendo uma pessoa de 3 bilhões de BRs comandando, já é algo realmente para assustar, né? Já é algo realmente ali para não mexer literalmente, mesmo tendo a bandeira do Shanks, já não mexiam, agora com o Kid supervisionando toda a frota, liderando a frota, eu acho que seria realmente o ápice do ápice, né? O líder da frota tendo ali basicamente 3 bilhões de BRs em sua recompensa seria uma coisa a menos pro Shanks se preocupar ao realmente pensar que deveria cuidar da sua frota, quando na verdade o Kid estaria tendo essa função.